Quando você para pensar em universidade pública e seu papel para nossa sociedade, o que vem à sua mente? Talvez a primeira coisa em que você pensou foi na formação profissional gratuita e de qualidade que ela proporciona. Juntamente com o ensino, a pesquisa e a extensão integram os pilares da universidade pública. Você sabia que 95% da produção nacional de conteúdo científico é proveniente das universidades públicas? Então vamos além. Vamos transpor as teorias às paredes das salas de aula e os laboratórios e destacar sua função social. Afinal, é compromisso da universidade estar em contato com inúmeros problemas interdisciplinares e interprofissionais para melhorar a qualidade de vida da população. É nesse contexto que surge a disciplina de aprendizagem por projetos no FRJ Macaé, que tem como proposta a construção de soluções para a comunidade. Baseada em uma metodologia ativa de ensino, a ementa parte de uma problemática real e é construída ao longo do processo, ou seja, é aberta e desenvolvida a partir dos problemas levantados na comunidade. A aproximação das professoras, professores e estudantes às camponesas e camponeses do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Oswaldo de Oliveira, que fica localizado em um dos distritos de Macaé, chamado Córrego do Ouro, foi o pontapé inicial da prática. Assim, sob o viés da tecnologia social, tanto na escolha do projeto, quanto nas decisões que se seguem e a sua construção, a participação da comunidade é ativa. Durante nossas conversas, pôde-se identificar junto aos assentados e às assentadas que uma das demandas urgentes seria o escoamento da produção de aipim. Para aumentar a durabilidade do aipim, uma das possibilidades seria transformá-lo em farinha. Considerando nossas capacidades, decidimos em conjunto que a solução seria uma casa de farinha. Tendo esse plano de fundo, conquistamos o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e formamos nosso Laboratório Interdisciplinar de Tecnologia Social, o LITS. Nesse tempo juntos, tivemos de pensar desde todo o maquinário, layout, instalações físicas e até planejar com os camponeses como será a gestão na casa de farinha, sendo cada ator protagonista na construção do seu conhecimento. Da concepção de tecnologia social, esse projeto tem uma riqueza, que é a gente estar juntos construindo um aparato tecnológico de aumento da produtividade, no caso a casa de farinha, e dentro desse aparato tecnológico ter vários equipamentos e várias etapas de gestão, de adequação à norma. E a gente está vivenciando juntos todas essas etapas de decisão coletiva, né? Como tem sido o diálogo entre a universidade e a comunidade na construção desse aparato tecnológico, desde a etapa de como foi a decisão sobre a casa de farinha, como foi a decisão sobre optar por cada um dos equipamentos, como foi a decisão por pensar as adequações das normas, né? E essa reflexão tem gerado muito aprendizado sobre o processo de tecnologia social, né? O nosso projeto se desenvolveu por meio de frentes. Uma primeira frente projetou e construiu maquinário que compõe uma casa de farinha, como uma trituradora, uma prensa e um forno. Uma segunda frente trabalhou com um sistema de energia solar, porque estamos falando de uma comunidade que não possui energia elétrica. Uma outra frente trabalhou na projeção de uma estrutura de casa de farinha que fosse adequada às normas da Anvisa, para que no futuro a farinha pudesse ser comercializada. Também trabalhamos com saneamento básico, utilizando tecnologia social. E eu fui mais responsável por uma parte de adequação às normas, tanto a estrutura da casa de farinha, às normas da Anvisa para esse tipo de estabelecimento. Então foi um diálogo muito legal com docentes e discentes do curso de nutrição em relação a toda a parte das normas e de como poderia ser colocado esse maquinário que a gente estava construindo em conjunto com os assentados. Uma parte interessante também de todo esse tempo que eu participei do projeto foi a criação de um modelo em 3D da futura casa de farinha para poder apresentar e a gente conseguir discutir com os assentados, ter toda essa conversa coletiva de como a gente estava planejando fazer essas modificações e também conversar com eles sobre as normas e como a gente podia fazer para adequar elas à casa de farinha. Meu primeiro contato com o LIT foi pela disciplina de aprendizado do projeto, na qual pude participar de um mutirão do pedestre Oswaldo de Oliveira para inaugurar a casa de farinha do assentamento. E hoje em dia eu tenho contribuído na automatização da trituradora usada nesse mesmo lugar. E a minha experiência no LIT me ensinou bastante sobre o trabalho em equipe
comunicação em grupo, me permitiu conhecer um pouco mais da realidade de comunidades que ficam perto de onde eu moro e começar a ligar as lições das aulas da faculdade a problemas reais, enxergar as dificuldades que vêm com isso e como lidar com elas. Participo desde o início do projeto, mas na área da construção civil, né? Passando por diversas etapas. A primeira etapa foi a arquitetura. Os nossos principais desafios foram pensar uma circulação boa do ar, porque é um local que tem bastante incidência de luz solar e também tem o forno que acaba aquecendo a estrutura, né? Também outra questão foi se adequar aos desejos, dos anseios da própria comunidade, que já tinha algumas ideias, alguns projetos de como que seria essa casa de farinha, né? Desde o começo, quando a gente construiu as máquinas, estive bem próxima da construção da prensa, né? Mas também participei de N outros espaços, desde discutir a estrutura, o terreno, o layout. E mais atualmente a gente estava trabalhando fortemente na automatização, né, desses equipamentos que antes eram apenas construídos, movidos a tração humana. E eu fiquei responsável pelo sistema fotovoltaico que vai alimentar, né, os motores elétricos que vão automatizar esses equipamentos, que foi a realização de um sonho. Como engenheira mecânica, sempre quis trabalhar com energias renováveis. Então esse foi o meu trabalho de conclusão de curso e atualmente eu faço também um mestrado, né, no mesmo tema, graças a essa experiência, visando a eletrificação de mais territórios no estado do Rio de Janeiro. E não parou por aí. Tempos depois, nos aproximamos da comunidade remanescente de Quilombo da Machadinha, que fica em Quissamã, cidade vizinha de Macaé. As moradoras e moradores escolheram como problemática a construção de uma horta comunitária. Nesse espaço nós pudemos conhecer os núcleos comunitários, especialmente os desafios que os quilombolas apresentaram, que tinha a ver com acesso à água de qualidade. Foi possível coletar a amostra das águas dos poços, águas que eram consumidas pela população, e fazer análise. Foi possível também construir um poço artesiano que está disponível para a comunidade acessar a água de qualidade, produzir a horta comunitária. E por fim nós temos trabalhado na produção de uma bomba eólica, uma experiência que vai ser desenvolvida num espaço do território onde é produzido alimentos de forma compartilhada, alimentos agroecológicos, e para por fim a gente poder ampliar o acesso a essa tecnologia junto com a comunidade, aprimorando, qualificando todo o processo. Já que eu pude conhecer novas pessoas, a gente fez estudos sobre tecnologia social e também eu pude participar de alguns ensinamentos sobre o manuseio de máquinas de corte para as atividades práticas que iremos realizar. E com isso eu tive o primeiro contato com os laboratórios da universidade, que antes eu não tive oportunidade pelo fato das limitações causadas pela pandemia. Então eu posso dizer que o LIX ele fez eu ter uma participação muito mais ativa e também compartilhando aprendizagens que vão muito mais além das ensinadas das matérias do cotidiano da faculdade. Como resultados desse projeto, conseguimos consolidar o Laboratório Interdisciplinar de Tecnologia Social de Macaé como um projeto de extensão da UFRJ. Além disso, conseguimos gerar trabalho e renda e alimentação saudável nas comunidades envolvidas. E, por fim, trabalhamos a formação dos estudantes, utilizando metodologias ativas, de forma que conseguimos colocar em prática os conteúdos aprendidos em sala de aula e de forma integrada com outros cursos, né? Além disso, podemos dizer que esse projeto trouxe resultados muito importantes na formação das comunidades envolvidas, porque trabalhamos de forma em conjunto e isso é muito importante na mobilização das comunidades, no fortalecimento, já que são comunidades em áreas vulneráveis. E agora, quando você pensa no papel da universidade pública, o que vem na sua mente?